Dados do Atlas da Violência revelam que 68% das vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado eram mulheres negras. Não à toa, desde 1991, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lidera uma campanha chamada 21 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher. São ações de conscientização, engajamento, mobilização para falar sobre o tema. No Brasil, desde 2017, a mobilização começa em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para ressaltar a maior vulnerabilidade das mulheres negras no país. Para falar sobre a violência contra a mulher, bem como sobre os casos de feminicídio na Bahia, as ações contra a violência contra a mulher, a gente conversa agora com a secretária de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, Julieta Palmeira, nossa convidada. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, secretária. Bom dia, eu que agradeço o convite. Estou muito assim, já estava demorando um pouquinho de estar aí com vocês, mas nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, é muito importante que a gente esteja em todos os espaços para poder dar visibilidade a esse grande desafio que deve unir governo e sociedade, né, que é o enfrentamento à violência de gênero. Pois é, e infelizmente a gente sabe que o feminicídio ainda é uma realidade gritante, principalmente entre as mulheres negras, que a grande maioria, a gente sabe também, ainda está na base da pirâmide social. Isso significa que estão ainda mais distantes dos salários, da rentabilidade, da segurança econômica. Qual alento a senhora, como secretária de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, oferece para essa população ainda vulnerável? Que ações têm sido implementadas, ainda mais agora, nesse período, não é, dessa campanha, esses 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, secretária? Essa questão da violência é um cotidiano, né? Um desafio, como eu disse, grande. O Atlas da Violência até divulgou recentemente, né, os dados do primeiro semestre, né, de 2022, e comparados com os primeiros semestres dos outros anos, eu digo aqui na Bahia, né? Porque há um crescimento de 10,9 comparativamente no Brasil, né? Comparando 2019 e 2022, e a gente entendendo que nesse período aí teve a Covid-19, que foi um dos fatores, né, também importantes para elevar a violência, e mais que isso, a subnotificação da violência, que é essa a questão. Os dados aqui da Bahia são dados que revelam, pelo menos em relação ao feminicídio, né, um pequeno decréscimo, mas, de toda sorte, que número que seja, no caso foram 47 feminicídios no primeiro semestre, no ano passado também foram 47, que número que seja, trata-se de mulheres morrendo, assassinadas, né, feminicídios, pelo fato dela ser mulher, né? Essa é uma questão que a sociedade precisa enfrentar. Por isso a gente está levando em conta e cruzando com essa questão que as mulheres negras são as mais atingidas, porque está na base da sociedade. Eu acho também que todo mundo precisa tomar uma atitude em relação a isso, porque está na base da sociedade. O pior é em um entrelaçamento que existe entre o racismo estrutural, o machismo estrutural e a desigualdade de gênero. Isso faz com que a mulher negra seja a principal atingida, como você falou aí. Então, mas o que fazer? Quando uma coisa acontece isso, o que fazer? Né? Isso é algo cotidiano, é um desafio enorme. Então, o governo do Estado tem buscado cumprir o seu papel. O governador Rui Costa colocou essa questão como um desafio importante. O próprio governador eleito, Jerônimo Rodrigues, tem, né, chamado a atenção disso para o próximo governo. É uma questão de prioridade às políticas públicas. Nesses 21 dias, a gente tem buscado exatamente chamar a atenção da necessidade de políticas públicas mais estruturantes, mais sistêmicas, mais interseccionais, intersetoriais,
para que possa realmente se dar um caminho para a superação dessa questão da violência de gênero. Então, a primeira medida é essa. O Estado, em âmbito federal, estadual e municipal, tem que buscar políticas públicas mais estruturantes. E o segundo trata-se da sensibilização, da busca de uma educação não sexista, ou seja, uma educação que direciona as mulheres para determinados papéis e que os homens também vai cultuando a masculinidade tóxica, uma masculinidade que tem a ver com violência, com subalternidade da mulher. Isso tem que mudar em nossa sociedade. Aí a gente tem feito ações nessa linha, né? Tanto na busca de políticas públicas, que, aliás, em âmbito federal, com a redução, a violência cresceu, é visível, né? Tanto os registros policiais como a violência que a gente vê no cotidiano, porque nem toda violência é registrada, e o governo federal reduziu os recursos no orçamento para as políticas em relação à violência. Por isso eu estou pontuando isso. É preciso orçamento, é preciso políticas para superar esse desafio que é enorme. A gente começou abril com um grande rufar de tambores no Pelourinho. Quero agradecer aqui, inclusive, a participação das mulheres percussionistas de diversas bandas que tem aqui na Bahia, para chamar atenção. Realizamos um grande festival recentemente aí, que foi o Festival Carranca-Bode, que voltado para a saúde da mulher, na busca também da autoestima, né? Que a mulher, quando está sofrendo violência, entra em depressão, tem dano psicológico, né? Moral, dano psicológico, dano físico, dano sexual. Então, são danos generalizados quando não tem a questão da violência letal, que é o feminicídio. E a gente fez esse festival, fiquei muito contente de poder fazer no Dique do Tororó, esse festival que teve a pegada da saúde, do esporte e da música, tudo isso dentro da ideia do cuidar, que, aliás, é a marca assim, do governo do Estado, cuidar de gente. Secretária Julieta Palmeira, a senhora está destacando a importância das políticas públicas voltadas para as mulheres, principalmente as mais vulneráveis. Certamente isso é de grande importância, mas como, por exemplo, uma campanha como essa de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, pode também contribuir para o empoderamento das mulheres. E aí falo das mulheres de modo geral, não apenas as mulheres negras, por meio, por exemplo, da ocupação de espaços costumeiramente destinados aos homens. Boa pergunta. Eu acho que essa é exatamente uma questão fundamental. Nós buscamos visibilizar durante esse período, porque todo mundo fica falando 21 dias, 21 dias, mas a luta tem que ser cotidiana. Sim, cotidiana, mas esses 21 dias é para dar visibilidade e a valorização das mulheres. Então, eu acho que os 21 dias ele contribui dessa maneira, busca da sua autoestima, como eu estava falando, de entender que lugar de mulher é onde ela quiser, espaços como esses que a gente viu aí das mulheres no Festival Carranca-Bode, que voltado para o remo, né? Inclusive para as mulheres que estavam, né, um tipo de remo, de canoagem, para mulheres que tiveram câncer de mama, que precisam também do seu espaço na sociedade, né, e não ser vistas como pessoas que estão, né, a questão do capacitismo, enfrentando preconceitos de toda ordem. Então, eu acho que é muito importante para dar visibilidade a espaços que a mulher valorizar o protagonismo que ela já está tendo, espaços na sociedade que muitas vezes são essencialmente masculinos, como é o caso, por exemplo, da área que nós queremos na área de mulheres nas ciências, que, aliás, a gente fez exatamente uma palestra sobre essa questão, onde a mulher já é direcionada para determinadas áreas do conhecimento, outras ciências, e em detrimento das ciências da tecnologia, da engenharia e da matemática. Isso é algo importante. Por outro lado, também a importância de dar visibilidade ao protagonismo em relação, por exemplo, à presença na política. Eu acho que a política é um espaço importante, porque contribui decisivamente não só por uma questão de superar a superrepresentação feminina nos espaços de decisão, que tem a ver com a democracia, mas contribui também
para valorizar, para reconhecer que lugar de mulher é onde ela quiser, de protagonismo. Quantas mulheres, né, estão aí na política tendo um protagonismo importante em questões muito, muito relevantes, mesmo aqui na Bahia. São muitas mulheres, a bancada feminina da Assembleia Legislativa é uma bancada muito comprometida e com a questão dessa transformação da sociedade em relação à equidade de gênero. Homens e mulheres têm que estar lado a lado. Então, eu acho que a campanha, que é mundial e aqui no Brasil há 21 dias, ela contribui para isso, para dar visibilidade a algo que já está acontecendo, que é o protagonismo das mulheres nas diversas áreas, na ciência, no esporte, na música, e abrir espaços para outros, como é o caso. Na música você tem muitas cantoras, mas a gente quer também dar visibilidade às mulheres instrumentistas, às mulheres percussionistas, no cinema, né? Secretária, Também mulheres que são diretoras. Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para a senhora também. Bom dia, Ô, secretária. Bom dia. Primeiro, lhe dizer que eu aceito aqui o puxão de orelhas sobre a demora da gente pautar essa entrevista aqui com a senhora. E a gente pode se comprometer, professor Gerson, em compensar isso com um pedido, que a senhora bote no seu relatório de transição aí que a SPM pode contar com os comunicadores homens daqui. Eu nem falo da parte feminina da equipe, mas é nossa obrigação aqui como homens que tem consciência, né, só existe essa violência, ela é praticada por homens. Isso nos envergonha, sem dúvida alguma. Então, conte conosco aqui como aliados. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte: a SPM conseguiu dar muita visibilidade para essa questão aí, através da sua gestão, mas eu queria lhe perguntar, como é que esse assunto foi tratado, por exemplo, na rede estadual de ensino? A gente precisa combater essa cultura do machismo, do machismo tóxico e dessa naturalização da violência contra a mulher. Como é que isso é tratado transversalmente também, por exemplo, com a área da saúde do governo? Porque a gente sabe que a violência obstétrica ela é também um problema dos mais graves, né? Como é que o governo consegue tratar essa questão, que é seríssima, deve ser entendida como prioritária, mas transversalmente por todas as estruturas do governo? Isso. Ernesto, meu abraço a você, não tem nada de... muito obrigada pelo convite hoje. Sem dúvida, muito importante que os homens assumam posições, né? A gente tem até o dia, que é o dia 6, que é o dia da atitude do homem, né? Do homem também visibilizar suas ações, porque é como a gente aplica para o racismo: não basta ser racista, tem que ser antirracista; não ser racista, tem que ser antirracista. Da mesma maneira, não basta não ser machista, é preciso ser antimachista. Então, a gente quer muito a atitude dos homens. Inclusive, a gente publicou aí recentemente, fez uma campanha recentemente sobre essa questão, né, que é exatamente a busca de que homens se incorporem a essa questão. Porque, veja, no ensino, na rede estadual de ensino do governo da Bahia, nós temos 3 programas muito relevantes que estão sendo encaminhados e que eu tenho um maior orgulho. Na verdade, o governo do estado tem sustentado isso mesmo sem recursos nacionais, como é o caso do programa Quem Ama Abraça, que é um programa nacional que terminou virando um programa estadual, porque sem os recursos do governo federal. Então, onde educadores e estudantes são realizadas oficinas para discutir essa questão da violência de gênero na escola, né? Esse é um programa que, desde 2016, está aí. Eu entrei em 2017, ele prossegue, né? Praticamente eu sou responsável por a execução dele durante todo esse período. É um programa voltado para educadores e estudantes, não somente para os estudantes. Tem também o programa que nós fizemos com a ONU e que em Camaçari, em modelos em Camaçari e Juazeiro, e que a perspectiva é isso se ampliar, que é o programa Valente Não É Violento, que esse aborda mais concretamente
com os educadores, os planos de aula, de como eles abordarem essa questão que a gente estava falando aqui da masculinidade tóxica, né? Então, o valente não é violento. Você precisa tirar isso de lance, de que a masculinidade tem a ver com violência, isso é prejudicial para as mulheres, prejudicial para os homens. E veja, o grande número de mortes no trânsito de homens está competindo com as causas cardiovasculares por causa de brigas em trânsito. Isso tem a ver com a masculinidade tóxica também. Então, isso prejudica o homem. Também, no caso também de não fazer o exame de próstata por causa... Isso tem tudo a ver com a masculinidade. Nós precisamos de uma outra masculinidade, novas masculinidades que sejam civilizatórias e não postas em relação à violência. E tem o programa que nós temos com a Secretaria de Educação, com o IAT especificamente, que aqui envio o meu abraço para a Cibele Amado, que recepcionou muito bem essa proposta da SPM, que são salas de gênero com todos os núcleos territoriais de educação, discutindo temas para que facilite educadores e os próprios estudantes ao tratamento dessa questão. Aí já é uma coisa mais de seminários, são salas de gênero com os diversos núcleos territoriais de educação. Na área da saúde, a gente tem encaminhado o projeto Respeita as Minas na Saúde, que é voltado para isso, Ernesto. É voltado para a questão do enfrentamento à violência institucional, de um acolhimento mais humanizado às mulheres que chegam nas unidades de saúde e de enfrentamento à violência obstétrica. Eu sou médica, nós temos que entender que não devemos, nós profissionais médicos e médicas, não temos que ter receio de tratar da violência obstétrica. Nem tudo está relacionado com a ação individual. Tem ação individual, mas tem também a ação institucional, quer dizer, ela se dá pelo fato de você não conseguir institucionalmente cumprir como deve ser. Mas, por exemplo, nós começamos pelo Hospital da Mulher, que todos os profissionais, todos eu não diria, mas a maioria, uma grande maioria de profissionais passaram por esse projeto de discussão mesmo sobre como atender a assistência a uma mulher trans, a uma mulher cis, a uma mulher em situação de oncológica, de câncer, um acolhimento humanizado, E passamos pelas maternidades, estamos agora nas maternidades, já fizemos a Tarsila Balbino e o Hiperba. E muito importante, quando iniciamos nas maternidades também, porque a abordagem da violência obstétrica, por exemplo, no Hiperba, hoje a gente tem lá uma grande redução de episiotomia, que é aquele corte que dá quando a mulher vai parir. Aquilo não é indicado, não há evidências de que isso é para todas as mulheres. Então, isso não pode ser uma prática comum de facilitação do parto. Isso tem que ser, primeiro, consultado a mulher, segundo, é preciso, como não há evidência médica de que isso é eficaz, isso não pode ser feito de forma aleatória, cada caso é um caso. E a violência obstétrica muitas vezes se apresenta dessa maneira, a mulher sofre a episiotomia e nem sabe, ou seja, nem foi comunicado a ela, depois ela vê aqueles pontos, parece uma coisa que era necessária, que é normal do parto normal que nós estamos falando aqui. Então, são exemplos de iniciativas que nós temos. A outra é a notificação, monitoramento da notificação de violência. Todo profissional de saúde, toda profissional de saúde deve, em caso de suspeita, não precisa de confirmação de violência contra as mulheres, preencher a ficha de notificação. Para atender uma mulher em situação de violência, não precisa de registro de ocorrência. Aliás, uma mulher, por exemplo, com violência sexual ou violência física, a orientação primeira é se dirigir à unidade de saúde. E esse profissional deve ver se chega uma mulher com a mandíbula deslocada, uma fratura de mandíbula ou outra coisa, ele tem também que acolher essa mulher de forma humanizada,
e também perguntar quem fez, em que circunstâncias foi isso, porque é assim que a gente vai vendo a questão da violência doméstico-familiar, E é uma a série violência de machista, né, como a gente ações, chama. é uma série de ações. Se a gente for elencar aqui, são inúmeras as ações que podem ser colocadas em prática para a gente diminuir essa violência contra as mulheres em geral. E eu quero aqui endossar o que Ernesto falou há pouco. Pode sempre contar conosco, sim. Secretária Julieta Palmeira, secretária estadual de Política para as Mulheres, falar de ações contra a violência, contra o feminicídio, essa necessidade de conscientizar as pessoas, os homens em especial, da importância de exercitar o respeito. Isso é sempre muito importante e pode sempre contar conosco. Olha, muito obrigado, secretária Julieta. Então, seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima para a senhora. Bom dia também a todo mundo que está ligado. Estou recebendo aqui várias interações, né? A própria Cibele Amado, que ouviu agora, e diversas outras pessoas que estão falando aqui. Eu quero muito agradecer a vocês, dizer que conto com os meios, os veículos de comunicação nessa grande batalha, que é uma batalha da sociedade, não somente das mulheres ou de homens que assumiram, é uma batalha da sociedade civilizatória por fim à violência contra as mulheres. A campanha encerra amanhã, que é o Dia dos Direitos Humanos, né? Mas, assim, muito obrigada por essa oportunidade e abraço a vocês dois aí, que são dois repórteres de mão cheia, que muito nos orgulham ter na área de comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, secretária Julieta Palmeira, secretária estadual de Política para as Mulheres. Agora, 8h01 na Tarde FM.